Agora, mãe, vou falar com a minha mãe querida. Mãe, você com 3 filhos, tão novinha, não é? Tão novinha, foi mãe de 3 filhos tão nova e com tantos desafios, trabalhava fora, cuidava da sua casa, dava atenção à sua mãezinha, que eu lembro, sempre levava a gente para visitar a sua mãe, cuidava do meu pai, sempre cuidou muito do meu pai, da minha avó também, que sempre, a mãe do meu pai, que sempre ia lá visitar. Então, assim, pra gente, a gente lembra, assim, quando criança, vai passando um filme e a gente vai pensando, poxa, tanta responsabilidade, né, naquela época, tanto tempo, que era tudo tão diferente, com tanta responsabilidade. Mãe, você foi mãe muito nova, passou por vários desafios, principalmente com o meu pai, né, que ele passou por um processo, foi descoberto uma doença, né, que foi o câncer. Fala um pouquinho para gente, porque isso é muito importante para gente saber de todo esse processo. Como que você, naquela época, você assim, como que foi a sua vida, a sua rotina? Porque para você lidar com tudo isso, né, assim, quando você descobriu que o meu pai que ele estava com câncer, ele estava com 30 anos. Uhum. Você com 25 Sim. anos, não foi isso? Foi. Para você, se você é uma mulher que sempre foi muito sorridente, uma mulher alegre, a gente não te via assim, triste nos momentos, né, que tinha ali de tristeza, mas sempre foi uma pessoa assim, muito comunicativa, sempre trabalhou fora. Como é que foi para você saber da doença dele na época, com 3 filhos para criar? Como é que foi para você aquilo dali? Não foi fácil, né? Porque, na verdade, 2 anos antes dele descobrir, ele trabalhava na Samarco. Ele foi soterrado por uma caçamba de cal. E um dos colegas dele viu. E aí pegaram a mangueira, tiraram aquela coisa, levaram para o hospital, né? E aquelas coisas todas. Só que a gente não se atentou, assim, que poderia vir a acontecer, né? Aí, 2 anos depois, ele começou a ficar, não enxergava e não andava. E fazia exames e não descobriu o que ele tinha. Porque frequentava lá as coisas ruins, né? E aí depois a gente não conseguia, aquilo ali estava completamente, como é que se diz? Coberto. Mas você não imaginava que era por conta daquele acidente? Nunca. E aí com isso, a gente, na época aqui, em Vila Vitória, não tinha aqueles aparelhos para fazer exames. Aí nós fomos vendendo o que nós tínhamos construído, conseguido, casa, apartamento, terrenos, para poder pagar os exames, que era tudo no Rio, né? E aí foi fazendo, só que não descobriu o que ele tinha. Mas nos exames não acusavam? Não, os exames acusavam, mas ninguém enxergava, ninguém via. Era impressionante, sabe? Por quê? Nós estávamos... Mamãe é que estava frequentando a igreja, a gente não. E aí, na época, os médicos já ficavam apavorados, porque eles não conseguiam fazer o tratamento correto. Nisso, uma das irmãs que frequentava, a irmã Elacia, não sei se você chegou a conhecer. Conheci. Conheceu? Ela com a minha mãe, com como é que é o nome da outra irmã? Conceição. Elas fizeram uma mini vigília na minha casa. E aí, nisso, ele estava lá deitado, não andava e não enxergava. Deus revelou, através daqueles mesmos exames, que era para levar para o médico, que ele ia ver o diagnóstico. Um exame que não tinha diagnóstico? Não, tinha um diagnóstico. Mas não sabia o que era? Mas não sabia o que era. E o médico não dava. Era incrível. E aí, quando a gente retornou, que eu liguei para ele, que voltamos até ele, ele falou assim, traz aqui hoje. Que eu levei, e eu pegava seu pai no colo, botava dentro do carro e levava lá para consulta. Depois, quando nós chegamos lá, aquele mesmo exame, ele enxergou, ele viu o diagnóstico. Olha só, o médico. O médico. E aí ele falou assim, leva ele para o hospital agora.
Quando eu levei, dali mesmo eu já peguei ele no centro de Vitória, levei lá naquele hospital que tinha lá perto do Parque Moscoso. E aí levei ele lá, quando chegou lá, ele teve a primeira crise convulsiva. Ele caiu No da hospital. maca. Colocaram ele, falou assim, não, nós vamos agora aguardar até amanhã. Aí no outro dia fizeram a cirurgia, aí tiraram o tumor da cabeça dele. E nisso eu estava no quarto esperando, entendeu? E aí com isso tinha uma história lá de que eu tinha que fazer alguma coisa para que ele conseguisse sair lá da cirurgia, Uhum. que era justamente aquela coisa lá do... Parte espiritual, assim, né? Isso, Esse lado E aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá ajoelhada esperando, o médico entra chorando. Aí eu falei assim, pronto, morreu, né, doutor Pedro? Aí ele falou assim, não, ele voltou a enxergar. Olha... Porque Aí, quando ele entrou no centro cirúrgico, você falou que ele não enxergava, ele não andava, isso não é aí. isso? E não descobriu o que ele tinha. Não descobriu. Então ele estava cego, ele estava sem andar Isso. não tinha nem como Aí ele voltou a enxergar. Quando ele viu o doutor Pedro, disse que ele deu um sorriso, entendeu? E o doutor Pedro abraçou ele, que ele era da Maranata na época, né? Abraçou e falou com ele assim, você agora vai ter outra vida.